A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 16º domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Mateus, no capítulo 3, versículo de 24 a 43. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm
e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desse 16º domingo do tempo comum que acabamos de ouvir dá continuidade ao discurso que Jesus faz em parábolas, as chamadas parábolas do reino de Deus. Depois da parábola do semeador, que nós escutamos no domingo passado, nesse domingo em nossa liturgia, escutamos as parábolas do reino. Jesus apresenta agora 3 novas parábolas, a do trigo e a do joio, a do grão de mostarda e a do fermento. Somente a primeira recebe uma explicação detalhada, pois nela se encontra uma importante resposta às inquietações da comunidade cristã. Na parábola do trigo e do joio, um agricultor semeia a boa semente em seu campo. Entretanto, durante a noite, o inimigo espalha o joio entre o trigo. Quando ambos começam a crescer, os servos propõem arrancar imediatamente a erva daninha. O dono, porém, responde com prudência: não. Pode acontecer que, ao arrancar o joio, arranqueis também o trigo, deixar crescer um e outro até a colheita. A parábola nasce da experiência concreta da vida agrícola, mas aponta para uma realidade muito mais profunda. O reino de Deus já está presente no mundo, mas ainda não chegou à sua plenitude. Enquanto caminhamos na história, o bem e o mal coexistem, caminham juntos. O reino cresce silenciosamente, mas ainda convive com as resistências ao projeto de Deus. E essa convivência entre o trigo e o joio sempre provocou perguntas. Ora, nos questionamos se Deus é bom e poderoso, por que permite a existência do mal? Porque os maus muitas vezes parecem prosperar enquanto os justos sofrem. A resposta de Jesus não é uma explicação teórica sobre a origem do mal, mas um convite à confiança na ação paciente de Deus. Deus não é indiferente ao mal, nem o aprova. Ele apenas não age segundo a lógica da impaciência humana. Deus conhece perfeitamente a diferença entre o trigo e o joio e sabe o momento oportuno para realizar o julgamento definitivo. A colheita virá e nela a justiça será plenamente manifestada. Até lá, o tempo presente é tempo de conversão, de misericórdia e de esperança. Por isso a parábola também nos adverte contra a tentação de nos colocarmos como juízes das pessoas. Com facilidade, identificamos o joio na vida dos outros e desejamos eliminá-lo imediatamente. Contudo, Deus olha cada pessoa com um olhar diferente. Ele conhece a história, as feridas, os condicionamentos e as possibilidades de conversão que nós desconhecemos. Quantas vezes alguém que parecia distante de Deus tornou-se um grande santo? A paciência divina nunca é conveniência com o mal. É oportunidade para que o pecador se converta e viva. Para que o pecador encontre o caminho da salvação. Ao mesmo tempo, Jesus não nos convida à passividade diante do pecado.
Existe um campo onde devemos trabalhar diariamente, o nosso próprio coração. Ali também crescem, lado a lado, o trigo e o joio. A generosidade, mas também egoísmo. Fé, mas também dúvidas. Desejo de amar, mas também inclinações ao pecado. A vida espiritual consiste justamente em fortalecer o trigo da graça e permitir que Deus, com sua misericórdia, vá purificando tudo aquilo que impede nossa santificação. Em seguida, Jesus apresenta duas pequenas parábolas que completam essa mensagem. O reino é semelhante a um grão de mostarda, a menor das sementes, que se torna uma grande árvore. É semelhante também ao fermento que, escondido na massa, transforma toda a farinha. Com essas imagens, Jesus ensina que Deus costuma agir através de pequenas coisas, através do discreto, do insignificante, pelo menos significante aos olhos humanos. O reino não cresce pelo espetáculo ou pelo poder humano, mas pela força silenciosa da graça. Essa mensagem era particularmente importante para a comunidade de Mateus. Muitos esperavam um reino grandioso e imediato. Entretanto, encontravam uma igreja pequena, perseguida e marcada pelas limitações humanas. E Jesus lhes recorda que a fecundidade do reino não depende das aparências. Deus faz crescer aquilo que parece pequeno e invisível. E a primeira leitura, que é lida também nesse 16º domingo do tempo comum do livro da sabedoria, ilumina profundamente o Evangelho, porque afirma que a verdadeira força de Deus manifesta-se na misericórdia. Quando o autor sagrado diz: o teu poder é princípio de justiça, governas com grande indulgência, deste aos teus filhos a esperança de conversão. Deus é forte, justamente porque não precisa recorrer à violência. Seu poder se revela na paciência, na justiça e na misericórdia, concedendo ao pecador tempo para mudar de vida. E a segunda leitura, que é lida também nesse 16º domingo do tempo comum, a carta aos Romanos, São Paulo completa esse ensinamento ao recordar que não caminhamos sozinhos. São Paulo afirma que o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Muitas vezes não sabemos sequer como rezar ou perseverar no bem, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós, sustentando nossa esperança e conduzindo-nos no caminho da santidade. Assim, a liturgia do 16º domingo do tempo comum nos oferece uma grande mensagem de esperança. Deus continua semeando o bem no mundo. Apesar da presença do mal, sua graça permanece operando silenciosamente. Somos chamados a colaborar com essa obra divina, cultivando o trigo da fé, da esperança e da caridade em nosso coração, e evitando julgamentos precipitados sobre os outros, e confiando na paciência misericordiosa de Deus. Peçamos, meu irmão, minha irmã, a Virgem Maria, que é o modelo perfeito do bom terreno onde a palavra produziu seu fruto mais abundante, que ela nos ensina a acolher a graça de Deus, a perseverar no bem e a esperar com confiança o dia em que o Senhor reunirá definitivamente em seu reino todos aqueles que permaneceram fiéis ao seu amor. Deixem o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Deixem o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro.
Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. Deixem o joio crescer até a colheita, então sim será arrancado e queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A proposta da civilização do amor ocupa o centro do capítulo conclusivo da encíclica Magnificat Humanitas. Para o Papa Leão XIV, a civilização do amor não é uma utopia ingênua, mas o caminho mais realista para preservar a humanidade numa época marcada pela inteligência artificial, pela polarização, pela cultura da força e pela normalização da guerra. A expressão civilização do amor foi cunhada por São Paulo VI durante a Guerra Fria e é retomada por Leão XIV para responder aos desafios da era digital. O Papa observa que, embora as novas tecnologias tenham aproximado pessoas e acelerado a comunicação, elas não tornaram a humanidade automaticamente mais fraterna. Ao contrário, a crescente interdependência exige transformar a simples conexão tecnológica em verdadeira solidariedade entre os povos. Mas o que significa construir uma civilização do amor? Segundo o Papa, significa fazer da caridade o princípio inspirador da vida social. O amor não pode permanecer apenas como virtude privada. Deve dar origem a estruturas de justiça, inspirar a política, a economia, a cultura e promover a fraternidade, reconhecendo cada pessoa e cada povo como parceiros na construção do bem comum. Assim, a convivência deixa de ser mera coexistência de interesses para tornar-se autêntica comunhão. Essa proposta sobre a civilização do amor, ou construir a civilização do amor, não é idealismo. Leão XIV afirma que a verdadeira ingenuidade consiste em acreditar que a paz poderá ser garantida indefinidamente pelas armas, pela lógica da força ou pela superioridade tecnológica. A cultura do poder normaliza a guerra, enfraquece o direito internacional, alimenta a corrida armamentista e reduz as vítimas a simples números. E, em contraste, a paz é fruto da justiça e da caridade e permanece sempre uma possibilidade real. Para concretizar esse projeto, o Papa apresenta 5 atitudes fundamentais. 5 atitudes fundamentais que constroem a civilização do amor. A primeira é desarmar as palavras, combatendo o ódio, a mentira e a polarização, porque a paz começa na maneira de falar e comunicar. A segunda é construir a paz na justiça, já que não existe paz verdadeira sem respeito aos direitos e à dignidade humana. A terceira consiste em assumir o olhar das vítimas, colocando no centro o sofrimento das pessoas atingidas pela guerra e pela violência. A quarta é cultivar um saudável realismo, que rejeita tanto a ingenuidade quanto o cinismo e busca soluções concretas para prevenir conflitos. E, finalmente, Leão XIV convida a revitalizar o diálogo e o multilateralismo, fortalecendo a diplomacia, as negociações e as instituições internacionais como caminhos permanentes para a paz. A civilização do amor nasce da fidelidade às pequenas escolhas de cada dia. Dizer a verdade, promover a justiça, respeitar a dignidade de cada pessoa, colocar a tecnologia a serviço da vida, educar para a paz e cultivar a esperança. Como um grão de mostarda do Evangelho, ela cresce silenciosamente, mas transforma a história. E ao concluir a encíclica,
O Papa Leão XIV recorda que a paz é dom de Deus, mas também responsabilidade humana. O grande desafio do nosso tempo é fazer com que o extraordinário progresso tecnológico seja acompanhado por um progresso ainda maior na fraternidade, na justiça e no amor. A Rádio 91 apresenta toda sexta-feira programa Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso, arcebispo metropolitano de Natal. Um programa para o povo de Deus. Aquele que me fortalece. Rádio 91, a sintonia do bem. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.